Olá, internautas do portal de notícias Poá com Acento. Voltamos agora pelo Facebook para fazer um ajuste técnico. Hoje, discutindo a cidade de Poá com Ivan Galvão. Agradecemos as pessoas que tiveram a compreensão de voltar aqui pelo Facebook. E estamos aqui direto da casa do Ivan Galvão, com o apoio da Rádio PCA, www.radiopca.com, tocando flashback 24 horas no ar. Quem quiser fortalecer o nosso trabalho, você pode curtir e compartilhar em suas redes sociais. Se você tiver pergunta, nos envie. E hoje, dia 1º de novembro de 2023, na live em reportagem do portal de notícias Poá com Acento, o convidado especial é Ivan Galvão. Ele é poeta, escritor, roteirista de cinema, dramaturgo, radialista e morador de Poá. Mas nas horas vagas também é filósofo, segundo a produção apurou. É verdade isso, Ivan? Nas horas vagas você é filósofo? Boa noite, Ivan. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos que estão nos vendo. Eu digo, é uma coisa assim, Adilson, as pessoas, quando falam sobre você, elas falam o que elas acham, né? Então, acho que essas coisas são assim, o que consagra não deve... Quanto mais longe daquilo que está para ser consagrado, melhor, porque tem mais credibilidade, né? Então, não sou eu que falo as coisas sobre mim mesmo, né? Acho que é importante que as pessoas pensem, falem. Então, sou estudioso de filosofia há mais de 40 anos, então acho que é isso, né? Então, por isso que a turma fala, por isso que estão dizendo por aí. Estão dizendo por Estão aí. dizendo por aí que o Ivan Galvão gosta de filosofia. Gosto muito, gosto muito. É a minha Ivan, área obrigado preferida. por nos receber aqui em sua casa. Estamos aqui em Calmon Viana, no regaço do seu lar aqui. Muito obrigado por nos receber aqui. Para nós é uma honra muito grande estar conversando com você. Você que é uma personalidade poaense, né? Podemos assim dizer. E Benedito Ivan Galvão nasceu no bairro do Ipiranga, no dia 15 de março de 1955. Ele não nasceu às margens do rio, mas no alto do Ipiranga. O Ivan é pai do Everton, da Joyce e do Vitor, avô da Luísa Vitória, e tem também 2 netos do coração, que são o Juan e a Rebeca. Ivan é filho do casal Lázaro e Ana. Ele chegou em Poá no ano de 1963, no bairro da Vila Júlia. Você lembra qual é o nome da rua, Ivan? Você falou agora há pouco, mas eu já acabei esquecendo já. Qual que era a rua, Ivan? Santos Dumont, Rua Santos Dumont, a casa número 211. 211. É. E antes de nós termos o problema técnico, você estava dizendo sobre a rua, aquela época lá, como que eram as ruas? Ali subia pela Barão do Rio Branco, era a rua principal. Ainda tinha pouca a Rua Santos Dumont, por exemplo, ela não saía na Dom Pedro como é agora, era uma trilha. Chegava num determinado ponto, ela virava uma trilha que o pessoal usava, né, pra, inclusive sair lá na Deputado Castro de Carvalho, onde tinha um barzinho que o pessoal comprava pão, a minha mãe inclusive. Então era um lugar ainda estava para acontecer, né? Hoje é uma vila que está linda lá, eu gosto muito. Tenho aqueles que sobreviveram, que ainda estão vivos, são meus amigos, né? Um dia desse eu estive por lá e encontrei velhos amigos e foi muito bom, foi um encontro maravilhoso. Ô Ivan, como que você veio parar em Calmon Viana, Ivan? Parar em Viana é assim, eu mudei para Poá em 1963 e fui criado em Poá. Quando foi 1970 eu conheci aquela que viria a ser minha esposa, que é a mãe do Everton, da Joyce, e aí eu entrei para a família e estou aqui até hoje, nesse mesmo lugar, nessa mesma casa, tal, e isso, né? Cheguei aqui ainda adolescente, com 50 anos, 53 anos. Ô Ivan, uma coisa que me chama atenção, eu lembro que o meu pai, nós andávamos aqui no bairro de Calmon Viana e era interessante o sistema de esgoto, eu nunca esqueço disso. Se o cara chegasse bêbado em casa, o cara estava na água, né? Literalmente estava na água. Porque por ser um bairro baixo aqui, tinha os valetões, né, Ivan? Tinha os valetões e aqueles córregos de água aqui e às vezes uma pingalinha. Quem tinha um poder financeiro melhor, a pessoa tinha uma pontezinha, né?
É, Mas as pessoas mais simples, humildes, de poder aquisitivo menor, tinham uma pinguelinha. uma pinguelinha, é E se o verdade. cara tomasse 2 canas a mais, o que acontecia, Ivan? Ah, era complicado, né? Porque você tinha um bairro que era muito discriminado, o lugar, as pessoas, porque ainda é um bairro de trabalhadores, um bairro onde era periférico, os terrenos eram baratos até por conta da qualidade do solo, tem lugares ainda aqui que é turfosa, o solo é turfoso, então tinha problemas assim, e era brejo, né? Então aqui tem muita coisa. O solo original aqui, ele é daquela terra preta, muito fértil para plantação, essas coisas, mas para construção é um pouco complicado. E você está dizendo uma verdade, eram os valetões, né? E detritos de tudo quanto é jeito. E era uma coisa interessante, que tinha também um pessoal que chegava no final do ano, era muito, dava aquelas chuvas de verão, então o pessoal saía para caçar rãs. Havia muita rãs, né, ainda aqui, Eu então lembro, o pessoal do Perracini fazia o visgo, né, que ia lá nos brejos. exatamente, fazia E era mistura, hein, Ivan? era, Era eu tô dizendo meu... que era coisa de Natal. Chegava no Natal aqui, tinha muita gente caçando as rãs aí. Era, E uma coisa que eu lembro também, quando era moleque, a gente vinha nadar aqui no Rio Goió. Se a é, o, gente, se a gente descer aqui o, uns 500, 300, 400 metros, não chega a é, 500 metros, não. o É o Rio Guaió Goió. o Guaió era o rio onde também se tomava água da cidade. Então, a água tinha, inclusive no final aqui da Padre Eustáquio, tinha É, uma captação de água, a bomba, né? né? A bomba que levava aqui, a água de pó Era a era melhor água tratada de São Paulo. sério? É, Era SAAI, era isso? era SAAI, 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 né? é, Serviço de Água e Esgoto. autônomo de água e esgoto. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E mandava para a estação de tratamento onde é a caixa d'água, as pessoas veem a caixa d'água aqui em Poá, né, Ivan, na rua Padre Eustáquio, ele nem imagina que a água de Poá era tratada ali, né? Era tratada ali e era a melhor água tratada de São Paulo. Era muito bem feito. Depois, Que ano isso, Ivan? isso durou até a administração do Massa, do José Massa, que depois aí passou água para a Sabesp e tal. Mas antes a água era nossa aqui mesmo, era captada no Guaió, tratada e servida para a população. Pagava-se um carnê, era baixíssimo o custo, né, o valor, Era acessível para todos. para todos, e era uma água muito boa. Então, Poá, nesses anos, tinha duas águas boas. Tinha a água da fonte Poá, Ivan, e tinha a água da SAAI. Poá é uma cidade abençoada, né, com água, né, cidade da água. Nós temos aqui a fonte Aura, mais antiga, mais conhecida, a fonte Primavera, que é uma água também mineral de boa qualidade, e tem outras fontes por aí que ainda não foram aproveitadas ou estudadas e tal, mas existe sim. Ô, Ivan, já que a gente está falando de água, está falando de Poá, vamos cavucar essa história. Águas de Oxalá. O que acontecia? Acontecia algum evento disso daí? Ou tinha alguma coisa voltada de comemoração de águas aqui, de religião de matriz africana? Olha, Águas de Oxalá é algo que faz parte do calendário oficial da nossa cidade. Isso é um fato. As pessoas podem ignorar, podem não conhecer, podem até mesmo dizer não tem interesse, mas é uma coisa do calendário oficial. Águas de Oxalá, era criado pelo pessoal de religião de matriz africana, mas com um destaque de uma senhora que era a nossa saudosa Mãe Rosa, uma mãe de santo que daqui de Poá, muito conhecida, e que ela criou isso e aí a prefeitura, como ela era uma pessoa muito conceituada, o prefeito Paduan, que era um homem evangélico, Inácio Paduan. Inácio Paduan ele tem umas características interessantes. O Inácio é evangélico, praticante, diga-se de passagem, e que fez duas coisas que talvez um evangélico de hoje, dos nossos tempos, não faria. O Paduan, ele entende uma atitude republicana, oficializou, tornou oficial a Águas de Oxalá e também o Carnaval Poaense. Passaram a ser do calendário. Antes do Paduan não havia o carnaval na cidade? Ou não era oficial, Ivan? Havia, Acontecia esporadicamente? havia carnaval com perseguição, né? Perseguição, por exemplo, até os anos de 1974, nós fizemos aqui uma escola de samba que se chamava Unidos da Cidade Joia.
E o que que aconteceu? Quando essa escola foi desfilar a primeira vez, aí o comandante da polícia à época, que eu nem vou citar o nome, pegou e colocou ônibus em cima da escola, espalhou tudo, as crianças correndo, mulheres, foi um horror. E era muita perseguição até os anos 70. Aí chega nos anos 80, as coisas começam a tomar outro rumo, o Paduan teve essa sensibilidade aí e tornou o carnaval oficial. Ô, Ivan, Muito você bom. falou de escola de samba aí. Salvo engano, parece que aqui em Calmon-Viana tinha uma escola que tinha, o nome era Fino Forte, era isso? Ah, é um bloco, foi Era um bloco um bloco carnavalesco? carnavalesco, que foi, na verdade, uma brincadeira de amigos e que acabou ficando séria. E aí, Esse quando. Fino Forte era protesto na época? Como É, o Fino Forte era um posicionamento político. Ele era, na verdade, assim, um posicionamento político, um bate-papo, conversa de botequim e tal. E eu ouvi algumas coisas e falei, bom, é importante criar um bloco carnavalesco, mas era só uma brincadeira, uma coisa assim. eu não queria dar uma batucada. Era só para aquele carnaval. Aí aconteceu que a coisa ficou séria, e aí eu paro para pensar que assim, a Rua Baipendi é uma rua que tem, até hoje, são as mesmas famílias nas casas, às vezes diferentes, mas as famílias são as mesmas, com outras gerações e tal. Mas aqui é uma rua de evangélico, predominantemente de evangélico. E aqui era uma rua que tinha forte, que tinha Réveillon na rua, era muito gostoso, né? E aí o Fino Forte saiu daqui, dessa rua, e tomou aí Poá e campeão do carnaval por algumas vezes, né? Foi muito interessante. Uma brincadeira de amigos, né? Bom, essa brincadeira de amigos depois foi tomando corpo, e você Na verdade, não pode ser chamado de escola de samba, mas era um protótipo, né? Escola de samba que o pessoal vinha, tem o 13 de maio, fazia um desfile todo ano com as mesmas coisas, e mudava muito pouco de fantasia e tal. Mas o pessoal vinha, a concentração, a nossa avenida cívica à época era a rua 26 de Março, então o pessoal se concentrava ali próximo à igreja e aí tinha a passagem de nível, né? Aí ficava um membro da escola ali esperando o trem passar. É assim que o trem passava, a escola atravessava a linha e fazia o percurso na 9 de julho ali, onde hoje é o quê? Né? Tinha uma padaria ali que fechou. sim, Antes da sim. padaria, um bar chamado Bar Líder, e que fechou há muitos anos também. E dava a volta na Capitão Francisco Inácio e terminava na praça ali da Praça dos Expedicionários, que a gente conhece como Praça do Relógio. Você falou em bar, tinha dois bares ali, tinha dois bares ali, esse bar líder que você falou. Daqui a pouco a gente fala do bar do Nenê Bicão, né? Inclusive, parece, salvo engano, parece que o Partido dos Trabalhadores em Poá, o PT, nasceu lá, né? Era um centro boêmio, mas tinha dois bares, salvo engano, era o Gazetinha e um na esquina aqui de baixo de Poá. Qual era o nome dele? Do Gazetinha era lá de cima. Não, não. O Gazetinha, ele é na esquina da Praça dos Expedicionários, Ah, quase tá, em o frente. Gazetinha. E É, aquele outro de cima, quando a Poá gente. Bar. Poá Bar. Poá Bar. Era dois bares importantes. E Não, depois. teve mais bares importantes em Poá, né? E era o Assim, centro da boemia poaense ali, né, acho Ivan? que era muito. O centro da boemia, o Poá era diferente do hoje. Suzano, o pessoal de Suzano vinha a Poá, porque Suzano não tinha vida noturna. E aí Poá tinha bares que ficavam 24 horas abertos e tal. E Suzano não havia isso. E hoje mudou tudo. Tudo ficou para Suzano e Poá, não sei como são os bares, não tem mais bares. Aqueles bares, Adilson, que tinha uma boemia responsável, romântica, né? Eu me lembro, você falou uma coisa aí importante, o nascimento do Partido dos Trabalhadores se deu no bar do Bicão. Nenê Bicão. Não no Ah, no Nenê bar do Bicão. Bicão? Bar do Bicão. O Bar do Nenê Bicão. Bicão, o Nenê, era dono do Bicão. Ah, Aí tá. depois ele ficou com essa lá, Nenê, tal, Bicão, aí alguém parece que comprou, aí ele passou a usar, ele abriu um outro bar e passou a usar Nenê do Bicão, né? Ah, Mas o bom, bar era eu não bar sabia do desse, Bicão. não sabia disso, tá vendo? Aprendendo aqui com Ivan Galvão. Então o bar era o Bar Bicão. Bicão. Bar Bicão. Que É. ano que é esse aí? Você lembra, Ivan? Ah, sim, isso aí veio do final final da década de 60, 68, 69, 70, e foi até
81, até 80 mais ou menos, eu acho que foi. Teve o Bicão como. E era um ponto de encontro de todo mundo, né? Dos Quem eram boêmios. esses fundadores do PT de Poá? Você lembra? Quem eram esses camaradas Bom, aí? um deles eu me lembro, é o Ulisses Sanches, que era neto de um grande esportista, que, seu Sanches. É um deles, era o Ulisses Sanches. Eu não me lembro o restante. Então, tinha umas outras pessoas que debatiam lá, e eu me lembro que participava dessas conversas o professor Ralph, o ex-prefeito o Roberto Marques, meu amigo. E era muito assim, nessa fase discutia muita política, acho que todo mundo discutia muita política, a gente enfrentava uma ditadura e tal. Então isso se deu ali por volta dos 79, 80, começa uma discussão, aí em 81 forma o Partido dos Trabalhadores e aí teve aí um núcleo bastante combativo em Poá. Aqui em Calmon Viana, na Barra Empendi também, havia umas reuniões aqui de um grupo político. Um grupo político que isso são histórias da vida disso. O momento era muito diferente de hoje que nós vivemos. E quem teve democracia era uma coisa de gaveta, não? democracia era algo, uma palavra que a gente desconhecia na prática. E aí Tinha no assim, dicionário, e mas no aí dia a dia. eu entrei para a política muito novo, muito jovem. E eu acabei indo para um combate frontal com a ditadura, né? Então aqui teve um período que reunia-se aqui as células do antigo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Hoje pode MRO. falar, né, Ivan? Hoje pode Hoje falar. pode, naquela época, se falasse o corpo. Aliás, até de uma pessoa que foi sequestrada daqui de dentro. Nós estávamos aqui, de repente chega a polícia e entra alguém aqui, a pessoa foi sequestrada aqui dentro de casa. Mas isso é uma outra história. A Andrinéia Gomes aqui está estupefata de saber da história. Isso é um outro momento. Tem história, tem história. Bom, você conheceu algumas personalidades de Poá aqui, prefeitos, né, que já não estão entre nós. Você conheceu o velho Marx, Eupídio, como que é? Edelpides Gomide. Eupídio Gomide. Mas eu conheci prefeitos aqui, e o que eu tenho uma lembrança muito boa, eu conheci vários prefeitos. Desde da década que eu cheguei aqui, do tempo que cheguei, e alguns deles eu fui amigo. Mas tem um que é um caso interessante, que as pessoas olham para mim, eu tenho essa barba branca aqui, assim, mas eu não sou tão velho assim, eu não tô, nem 100 anos eu tenho, eu não cheguei a completar 100 anos ainda. Mas eu me lembro que eu vinha para casa, depois dos debates da Câmara, eu vinha para casa com o ex-prefeito de Poá, que era o saudoso Capitão Hofer. Capitão Hofer. E o Capitão Hofer eu conheci, eu tinha 9 anos de idade. É o nome da rua principal que vai para Nova Poá, né? Exatamente. Eu o conheci quando ainda o capitão ele era prefeito de Poá, estava fazendo, meu irmão veio fazer as estradas aqui e tal, e o capitão ele era o prefeito e ele andava, o carro do prefeito à época era uma ambulância, era ambulância, né? E logo que eu cheguei aqui, tive uma irmã que ela teve um problema muito sério e eu não sabia da dimensão, o marido dela, meu cunhado, ignorante também, não sabia, nós não sabíamos. E ela passou muito mal, e aí eu desci, sabia que o prefeito, eu encontraria o prefeito num bar, e ele estava sempre num bar. Aí, na 9 de julho, toda noite ele estava naquele bar. Aí eu cheguei no bar, e eu estava acompanhado do meu cunhado, me dirigi a ele e tal, e pedi que eu precisava de uma ambulância para levar minha irmã até o pronto-socorro de São Miguel, à época, que era a única coisa. E o capitão pegou e falou: que rua você mora, meu filho? Aquele jeito dele. Eu dei o endereço, Rua Santos Dumont 211. Então, que hora que é para estar lá? Falei, acho que umas 9 horas. Aí ele falou para o motorista da ambulância, que era uma pessoa que eu cheguei a ser amigo depois, o Wellington Barbeta. Parente do Alexandre, não? Não são parentes. Por incrível que pareça, não são parentes. Aí o Wellington Barbeta era o motorista, pegou e foi lá, 9 horas da manhã, estava lá. E então eu me lembro desse. Que era fácil você falar com o prefeito antes, né? Hoje não é mais. Hoje tem 50 assessores e tal, não tem mais essa possibilidade. Mas eu fui amigo de prefeitos como o Lourenço Marques, que me chamava de Mandela, do filho dele, que é meu amigo até hoje, do Eduardão, que fiz uma campanha maravilhosa em 2008.
é, até do próprio Testinha, que ainda, como prefeito também, a gente sempre, como prefeito não, porque eu já nem me interessava muito por essas coisas, mas eu, o Testinha é uma pessoa da cidade, a gente sempre se encontra, tem boas conversas. Conversa às vezes tosca, mas divertida. Ô Ivan, você é o cara, me permita dizer assim, viu? Oh, obrigado, Cara do bem, que obrigado. conhece alguns bairros da cidade e lideranças, né? Que bairros mais você. A gente passeamos já pela Vila Júlia, por Calmon Viana. Quais os outros bairros e lideranças que vêm à sua mente agora nesses áureos bons tempos, que Poá não era toda asfaltada e que a água ainda era água do Sarrai? O povo Mas bebia água tinha, do Boió. havia lideranças que elas, no passado, e é evidente que a coisa muda com o tempo e tal, mas no passado, os políticos eles tinham uma preocupação que era a cidade de Poá. Então você tinha poaenses que eram que tinham um amor para aquilo que parecia ser seu, e era verdade. Então você tinha Ramon Ruiz, um poaense, você tinha pessoas da cidade, como o doutor Cipriano, Oswaldo Mônaco, como o doutor Guido Guida, é, como Lácio Franco Pinto, pessoas que eram ligadas à cidade e ligadas e como era tudo, se tinha tudo por fazer, então as pessoas se ligavam a algum político, mas sempre no objetivo de fazer com que trazia algo que contribuísse com o desenvolvimento de Poá, né? Hoje, primeiro, o político mudou tudo, ele não tem mais noção, não se faz. Antes, os políticos eles faziam política, eles discutiam política, eles estavam com contato com a população discutindo política. Hoje não, hoje o poder legislativo fica genuflexo diante do executivo e nada acontece, né? Então, quando a gente para ver, a gente vê vereadores e políticos em geral votando sempre contra o povo, nunca a favor, né? Muito estranho, por mais paradoxal que isso possa parecer, é assim que as coisas acontecem. Ô Ivan, segundo a nossa produção apurou aí, você também é radialista e comentarista de uma emissora de rádio no estado de São Paulo. Eu sou vinculado à Rádio Educadora de Piracicaba, né? E eu faço parte de um programa muito interessante chamado Os Comentaristas da Educadora, tem um vínculo com a cidade, com o programa, e estamos lá, né, fazendo os nossos comentários políticos. E, na verdade, assim, é comentários. E eu faço comentário de cultura, de política, das coisas da sociedade. O que rola a gente vai tocando, né, Deus? Mas Assim. peraí, Ivan, parece que você tem familiares em Piracicaba e você, É, você morou e voltou? Como que é essa história na aí? Eu verdade, é conheço assim, por ó, cima. Piracicaba é uma cidade que nunca saiu do radar, no meu caso, porque eu sou da família dos meus 6 irmãos, e nós somos em 7, eu o último. Eu fui o único que nasci na capital por uma coisa meio um acidente, assim, né? Então, os meus pais vieram para São Paulo, já tinha aqui duas tias que moravam em São Paulo já, no Ipiranga, e a minha mãe também veio ficar perto das irmãs, e aí foi onde eu nasci, né? Então, eu sou meio que assim. A família é oriunda de Piracicaba, da região de Piracicaba. Então, assim, meu pai era ali de Capivari, da região de Piracicaba, minha mãe de Rio Claro, e a família migrou para Piracicaba e já está lá há mais de 100 anos. Nossa família tem uma família enorme, tanto a família Galvão, que é do meu pai, que também é lá de Piracicaba, e a família Botão, que é da minha mãe, que a gente faz inclusive um encontro anual da família, com muita gente, muito animado, inclusive. E tem uma turma que falou, poxa, Ivan ficou desaparecido de Poá, cadê Ivan? Ivan sumiu. E chegaram até a matar o Ivan. Teve Mataram o Ivan. caso Mas aí de. você ficou um tempo em Piracicaba lá, né? Fiquei 7 anos em E Piracicaba. você tem uma cadeira lá, você tem uma cadeira num lugar lá. Que lugar que é que você tem uma cadeira lá que você, Assim, ó, tem você ocupa um coisas. assento lá? Tem pessoas que às vezes falam uma frase que ela é um pouco, eu não sei, parece que é meio jargão. Mas olha, santo de casa não faz milagre. Eu não acredito muito nisso. Acho que Poá ela tem as suas características e algumas coisas não são. A gente compete muito entre nós aqui mesmo. Isso é um fato. E eu cheguei em Piracicaba e foi uma acolhida maravilhosa. E logo eu fiz amizade com pessoas que eu acho são pessoas
socialmente importante na cidade, não é? E aí rapidamente eu fui convidado a fazer parte a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que é uma coisa que me honra muito, porque é uma entidade que tem mais de 50 anos, né, e é uma coisa super selecionada. E também da Academia Piracicabana de Letras, né, que é uma coisa interessante também. E eu, em Piracicaba, tive uma participação muito ativa. Eu fui do conselho, durante 3 anos, eu fui secretário do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, fui do Conselho de Cultura, do Conselho de Meio Ambiente, aliás, de Turismo. E até hoje tenho um vínculo lá com a cidade, eu consegui É radialista na cidade. radialista, premiado, inclusive. Tá? Então, eu gosto da cidade. Esse vínculo é um vínculo afetivo e de familiar também, né? Tem muito da minha família, tem muitos primos a qual eu gosto muito, eu sou muito apaixonado pela família, né? Muito bom para mim. Você está acompanhando aí, discutindo a cidade de Poá com Ivan Galvão, que tem apoio cultural da Rádio PCA Flashback 24 horas no ar. Para você acessar a rádio é fácil, www.radiopca.com. Ô Ivan, a gente vive agora num momento politicamente correto, né? Aí eu vi que a gatinha subiu aí, você colocou o braço do lado, tentou tirar a gatinha. Algumas pessoas vão dizer aí no começo da live aí, que você é um cara que não gosta de animal. Ao contrário, os mimizentos podem dizer isso, então já vou justificar aqui. Na realidade, a gata é a gata da família do Ivan, tá no colo dele, ele só colocou com o braço para fora aqui. Na verdade, eu tenho um problema de visão, e as pessoas talvez não saibam disso. Eu coloquei o braço aqui, ela pulou, né, tal, porque na verdade... Agora, eu e a gata aqui, a Mimi, nós nos damos muito bem, né, tal. Ô Ivan, você tocou num assunto aqui, que esses dias aí uma pessoa falou assim, poxa, o Ivan nem me conhece mais, rapaz, o Ivan na rua me viu do outro lado da rua e não me cumprimentou. Você acabou de falar agora do seu problema de visão, né? Então, gostaria que você explicasse isso, que algumas pessoas... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que circulei muito aqui por Poá, circulo às vezes ainda, e que tem muitos amigos, e eu me meti em tudo aqui. Então, eu sempre tive... Eu não tenho outra cidade para gostar. Eu gosto de Poá e fale quem quiser. Mas eu tive um problema, né, de glaucoma herdado da minha mãe, que era a única coisa que ela podia me deixar como herança, e eu herdei o glaucoma. E em 2014 eu perdi a visão total do lado esquerdo, onde tem uma válvula aqui e tal, e do lado direito, eu como também, eu sou paulistano e tenho mania de grandeza, né? Então eu tenho glaucoma e catarata, e a catarata Caramba! está cobrindo, então eu estou com a visão muito baixa, mas isso também não impede que a gente consiga fazer alguma coisa, não. Tem alguns amigos que veem Ivan na rua aí. Eu tenho dito, Adilson, o seguinte: quando as pessoas me veem na rua, não gritem o meu nome, não me chamem porque eu fico que nem bobo procurando e não vejo. É melhor entrar na minha frente e falar: olha aqui, ó, né? E aí é mais fácil para mim. Quem está mandando um abraço para você é o Bruno Isael. Ah, Boa o Bruno. noite, Adilson, grande Ivan Galvão. Deus te abençoe. É o alô Amém, amém. O Bruno Israel era assessor do Deneval, né? E depois acabei conhecendo ele através do pastor Aloysio, que é um amigo meu. Forte abraço a ele também. Tem uma outra pessoa que é Augusto Donizete Barbosa. Augusto Donizete Barbosa. Na campanha do saudoso Eduardo Carlos Felipe Eduardão, tive o prazer de compartilhar os trabalhos com esse que é o verdadeiro conhecedor político. Augusto Cabeça Branca. Saúdo meu companheiro Ivan Galvão. Um forte abraço. Augusto Cabeça Branca, é isso? Um forte abraço, Augusto. Augusto Donizete Barbosa. Assim não dá, né? Assim o velhinho não vai lembrar. Augusto Donizete Barbosa. Augusto, meu velho amigo e uma pessoa que eu tenho muito carinho também. Quem falou que ia mandar um alô lá e falou, olha, se eu não entrar lá é porque eu estou trabalhando. Naco Fantasia. Falou, estou no Uber, se der... Naco, o Naco queria estar aqui, cara. Grande amigo, né? Grande amigo. E um outro camarada que mandou um alô também, que não pôde estar aqui presente assistindo, porque ele disse que iria dar aula, é o doutor Eliardo Jordão, delegado de polícia, mandou antes de começarmos a live, mandou um abraço para nós aqui, mandou um abraço para você. Obrigado, um abraço de volta. Oi, Ivan, Poá tem poucos monumentos históricos, né? Tem pouquíssimos. E desses poucos, a gente levanta. Nós puxamos só a capivara, hein, mano? Nós puxamos a capivara aí, né?
E desses poucos monumentos, tem um que você tem uma história forte aí, né? Inclusive mês de novembro, mês de luta da consciência Ah, negra. na verdade é a Praça Zumbi dos Palmares, né? Tem lá até inclusive um busto feito pelo artista o Álvaro, Então nosso. confere a informação, o negócio tem. E é um trabalho, um trabalho feito a uma época, né, Adilson? De uma época, porque Tem seu dedinho lá na Praça Zumbi dos Palmares, Ivan? tem todo o meu interesse, eu digo muita energia minha, porque assim, a Praça Zumbi dos Palmares, ela aconteceu no momento onde todos os segmentos da sociedade procuravam um espaço. E eu entrei assim nessa coisa de. Eu nunca fui de movimento negro, eu sou um negro em movimento. Eu estou em todo lugar que as pessoas querem fazer algo no sentido progressista e tal, eu estou sempre junto. Então, essa coisa de estar envolvido, nós, em 1984, o governador Franco Montoro, governador do estado de São Paulo, ele criou o conselho através de uma lei, criou o Conselho Estadual da Comunidade Negra, Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. E eu estive lá na posse e quem estava lá comigo também era o prefeito da atualidade, que era Miguel Comitre. Diga-se de passagem, um grande prefeito. E aí nós voltamos no caminho, no carro, ele falou assim, olha, Ivan, nós temos que fazer qualquer coisa em relação a isso em Poá. E cobrou isso, e aí fizemos o primeiro projeto Zumbi, que aconteceu em novembro de 1984. Depois fomos a uma reunião no gabinete, onde o Miguel foi, o prefeito foi maravilhoso, nos atendeu. O doutor Miguel Comitre é uma pessoa assim que, na história da cidade, ele tem um lugar já. Ele sempre foi um homem à frente do tempo dele, né, Ele rapaz? sempre foi. Na história da cidade de Poá, ele tem o seu lugar, mas também eu diria que ele transcende um pouco isso, porque ele tinha uma visão diferenciada, né? Naquela E época, cortando sua fala, aí naquela época, acho que, salvo engano, Poá foi uma das primeiras cidades a informatizar a prefeitura. tudo que estava a condição, o Miguel Comite, ele fez. Ele foi um grande prefeito, uma pessoa que soube pensar a cidade. Isso, acho que me parece que teve dois aí, no caso. Ele e o Eduardão, que tiveram essa capacidade de pensar a cidade por conhecer a cidade. Depois disso aí fica difícil, porque você não conhecendo a cidade, você não tem mais a Avenida Cívica, você não tem mais as datas comemorativas que são importantes, que é A prefeita atual não fez nem a festa da Orquídea, mas não. no Festa da Orquídea eu diria que é uma coisa meio alienígena, né? Meio alienígena, não diria, meio assim, não é uma coisa. Mas veja bem, Poá tem uma coisa importantíssima, a meu ver. Teve gente aqui que perdeu, que sofreu, que voltou da Segunda Guerra Mundial. E nós tínhamos aqui anualmente uma homenagem a essas pessoas, o reconhecimento de toda a população. Hoje não existe mais porque as pessoas não têm mais essa identidade com a cidade, então não tem nem sequer se coloca. Tem lá na Praça dos Expedicionários uma estátua lá que está ultrapassada, a meu ver, e até as placas de bronze que tinham o nome dos heróis, combatentes da guerra, os expedicionários poaense, foi Ivan, roubado. vou dar uma de Adilson Santos agora, que você falou há pouco em off aqui que a cidade precisaria mais de uns Adilson Santos para dar umas cutucadas, né? Mas você gostou da pintura que fizeram? Acho que Poá é a única cidade do mundo que tem um soldado pintado de Mas verde, isso tudo, nosso Adilson, soldadinho de isso chumbo. tudo é ignorância, né? Porque Você já viu em algum lugar no mundo, não, Ivan, monumento pintado? não se pinta, né? Primeiro é isso, né? Você não pinta monumento. Ele é feito, aquele monumento, ele é feito em bronze e tal, ele é daquele jeito. Ele é para ser aquele jeito. Aí, Poá, você pega o brasão de Poá, brasão, vamos pegar uma coisa elementar. Ele é totalmente errado. Ele está certo onde? Nas coroas murais, lá tal, define como cidade. O brasão, ele não é uma coisa assim que você faz. Ele é uma ciência, né? Você tem que. A ciência que estuda os brasões é heráldica. E Não é um heráldica. machista que faz, não, Ivan? Não é um machista, não é um micreiro, como diria o Me Everton crê. Galvão, né? Você tem que saber, conhecer a ciência dos brasões, que é heráldica, e você. Então, assim, ó, você quer ver?
A coroa mural do brasão de Poá, ela está correta. Então tem duas metades, né, daquelas torres e tem as inteiras. Então define como cidade. Isso é cidade. Na Idade Média se definia, né, através da coroa mural, você sabia se era uma cidade, se era um vilarejo, o que que era. E a Poá, então, está lá, uma cidade. Tem duas metades da coroa e as inteiras. Tudo bem. A coroa é dourada, o que é prerrogativa de capital. Isso está errado. A coroa mural de Poá está errada. Nesse aspecto, falando de cor. A coroa mural amarela, ela é prerrogativa das capitais. Portanto, Poá não poderia ter. Segundo, existe apologia à poluição de uma estância, não sabe? Aí tem um simbolismo de um rio que corre, né, no sentido vertical, o que está errado. A representação, segundo a heráldica, ela é horizontal, a representação da água. Então, essas coisas de Poá. É tudo de Poá. Se você colocar o símbolo do Palmeiras e a Câmara aprovar, passa a ser o símbolo de Poá. É Mas assim que é. você falou em Câmara, Ivan. Essa semana entrou um projeto de lei para que a GCM, né, entrou e já foi retirado, para que a GCM, quando entrasse nos bairros, tinha que ligar a sirene. Tinha que ligar a sirene para avisar a malandragem, estou chegando, estou chegando. É uma coisa absurda. É que eu falo para você, quando você não tem, você não tem nenhuma. Você vai exercer algum cargo público, mas você ainda tem um deslumbre, né, de achar que é alguma coisa, de achar que é importante, ser chamado de excelência, né? Acho que tudo isso mexe com a cabeça dos despreparados, né? E eu acho que essa coisa da GCM não tem mais que polemizar. O Superior Tribunal de Justiça já disse o papel da GCM, não pode, não é polícia. Deveria ser civilizadora, mas os comandantes são todos ex-policiais, militares, que também não sabem muita coisa. Eles só sabem tomar conta de homens, sabe, fazer escala, e, sabe, assim, não tem nenhuma compreensão mais ampla da sociedade, que deveria ser civilizadora. Eu, por exemplo, eu tenho artrose. E de repente você encontra bicicleta andando na calçada. Calçada, o nome diz, passeio público, é do cidadão. E a guarda municipal deveria ver isso, policiar. Se você pegar um dicionário qualquer aí da língua portuguesa, vai dizer o que é policiar? É civilizar. Então a atitude civilizadora é você impedir que o cidadão ande, um jovem ande de bicicleta na calçada, pelos riscos que ele pode causar a outras pessoas. É você estar na porta das escolas identificando toda a dinâmica da movimentação, tendo essas informações. Mas aí você pega o comandante da polícia, normalmente é um coronel aposentado. Da GCM. Da GCM, desculpe. Aí tem o auxiliar dele, que era um sargento que trabalhou 30 anos com ele, que está de segundo, e fica militarizando. Aí já tem a farda, é horrível, a postura é sempre de combate, esses coturnos horrorosos, essa bueninha horrível. A farda já afasta o cidadão e alguns pensam que são polícia mesmo, que na verdade às vezes são expulsos da polícia, policiais aposentados ou que incompetência não conseguiu passar no exame, mas os chefes são ex-policiais militares que saem da corporação institucionalizada depois de 30 anos que ele deixa a polícia ruim e acha que vai melhorar quando ele vira deputado ou chefe da guarda municipal. É um absurdo, mas são coisas que acontecem, a gente não tem assim, muito o que fazer, né? Ô Ivan, a live tá bombando no Instagram, viu? Você foi hacker do Instagram hoje. Instagram. Manda um alô pro pessoal do Instagram. Ah, que bom. Eu tenho pouca prática, pouca experiência de participar de live, mas eu quero mandar um abraço a todos que estão aí do Instagram, nos vendo aqui, nos prestigiando. Muito obrigado e espero que a gente consiga dar a nossa contribuição, né? E você falou aí de calçada, me veio o nome da dona Edir Mendonça Felipe, que é o nome de uma avenida. Essa avenida, Ivan, não sei se você tem essa informação, hein? Nós temos uma ciclovia e uma pista de caminhada em conjunto. Poá é o único lugar no mundo que tem uma ciclovia que anda bicicletas e anda pedestre junto, o pessoal faz caminhada. E outra coisa, eu como ciclista, quando eu vou andar lá de bicicleta, os pedestres brigam comigo, porque... Você já viu algum lugar no mundo, você conhece que tem essa? Vai só em Poá mesmo? Né? Eu acho que assim, ela tem uma coisa que eu nunca concordei, Adilson, em Poá. É muito difícil porque você fica feito
aquela coisa do Evangelho de São João, né? A voz que clama no deserto. Você luta para poder fazer com que aqueles que reivindicaram, fizeram a cidade, que são as lideranças dos bairros, que participaram, é, criaram as demandas e tal, eles não são lembrados nunca, em nenhum momento. Já volto para esse tema que você trouxe. Aí você tudo em Poá é mais ou menos. É aquela coisa assim, não, vamos é, fazer uma ciclovia. Ah, que bom. Então a ciclovia do lado. Não, vamos fazer junto. Pedestre e bicicleta são perfeitamente compatíveis. Sem lembrar que bicicleta é um meio de transporte, não é que serve para lazer também, assim como o carro, como patins e tal. Mas é coisa de estupidez de quem manda fazer. E quando você vai ver a pessoa. Ele não, eu me lembro que, pô, há uma época assim, todo lugar que eu ia, visitar. Eu fui da Associação dos Vice-Prefeitos uma época do estado de São Paulo. Eu andei em São Paulo, eu andei assim, na época tinha 572 municípios, eu viajei por pelo menos uns 400, assim, fazendo reuniões, conversando, discutindo. E assim, as pessoas elas têm uns cuidados com as coisas da cidade e tal, mas Poá fica sempre naquela coisa, pega de Poá mesmo. Existe um menosprezo é, por parte de alguns que comandaram a cidade num determinado período, pelas coisas da nossa cidade. Eu não concordo com isso, me faz sofrer, inclusive. Eu não gosto. Eu sou um poaense adotado, né? Poá pode ser uma péssima mãe, mas é uma ótima madrasta. Né? Então, Oi, Ivan, eu sou vice-presidente ainda, por enquanto, não me destituíram ainda, né, do Conselho de Mobilidade Urbana. Você fez lembrar que aqui, no bairro de Calmon-Viana, na Getúlio Vargas, era para ter a ciclovia. Inclusive, ela foi aprovada e depois foi desaprovada. Né? Fizeram um lobby, fizeram uma baixa assinado aí, comerciantes, que eu prefiro não dizer quem foi, né? E o que acontece? Segundo informações, esses comerciantes contrataram pessoas para fazer um abaixo assinado. Depois de aprovado a ciclovia, desaprovaram. Né? Desaprovaram. Foi no governo do Jean. E aí, com a desculpa, olha, você prefere um estacionamento em frente ao seu comércio ou prefere uma ciclovia? Não, no estacionamento é melhor, porque estacionamento o carro vai lá, para, né? Ciclovia, para que ciclovia? Então, a verdade é assim, você tem um município pequeno, de área, pequeno, e os políticos não têm o mínimo pudor, de trabalhar muito contra a cidade, principalmente as pessoas mais ricas aqui trabalham muito contra a cidade. Eu acho que isso é ruim, porque a cidade ela não é nada, absolutamente nada. Eu que tenho problema visual, sei disso, sofro, que ela não é nada inclusiva. Não tem, né? Você que é uma pessoa que luta com essa coisa de mobilidade, as pessoas pensam que a mobilidade já é inclusão. É um aspecto da inclusão. É um dos aspectos da inclusão. Não mas que sei. luta tem o título de chato, Ivan. Eu sou tido como chato e Mas com eu muito também, orgulho. Adilson, eu não posso, até os meus próprios filhos, eles sabem que eu sou chato, não é? Que eu vou reclamar de tudo. E às vezes eu fico brincando com meu filho, e o dia desse ele me convidou a ir ao parque, no Max Pfeffer, para fazer uma caminhada. Eu cheguei, nunca tinha ido lá, depois estava feito, e ele costuma caminhar lá, né? Por incrível que pareça, nós somos poaenses, mas a nossa caminhada a gente faz em Suzano. E aí eu cheguei lá, estou olhando, falei, mas aqui não tem um lago? Aí ele falou, pai, não tem um lago. E aí, falando, eu vendo as aves ainda. Aí depois ele estava aqui num comentário, numa reuniãozinha de família aqui, falou assim, pô, meu pai foi lá, a primeira coisa que ele viu foi que não tem um lago e tal. Então, assim, existem coisas que é uma questão da sua capacidade antecipatória, que me parece que as pessoas que são convidadas a ocuparem cargos políticos não têm, entende? Sabe assim, que você fala, pô, é tão óbvio, né? Você vai fazer um parque, um lago faz parte, que é onde um cidadão, o ser humano, ele entra, então ele começa, a água é a origem da vida, né? Então você começa a ter algo simbólico de um parque, onde você se integra à natureza, essas coisas assim, que me parece um curso absurdo. Então eu fico chato também. Eu não tenho assim, talvez por personalidades diferentes, mas eu sou muito contundente também, incisivo nas minhas falas, porque tem coisas que são insuportáveis do ponto de vista de você estar numa cidade, do ponto de vista de administração, eu conheço um pouco, então é difícil alguém querer me tapear, né? Ô, Ivan,
A próxima vez que você for passear no Perracini, eu vou te levar para conhecer o lago. Tem um laguinho lá atrás do campo do Vila Júlia, do meu amigo Petróleo, né? Vou te levar para conhecer o lago lá. Que bom. Perracini Tem um lago na tem um lago Perracini, de lá. água mineral, inclusive. É, de água mineral. Estamos aqui num bate-papo muito legal com o Ivan Galvão, discutindo a cidade de Poá com o Ivan Galvão. E você que é empresário, você que é comerciante, quer ter sua marca veiculada nas nossas mídias, é só chamar no WhatsApp 11 96719 5194. Aqui era para a gente estar bebendo água natureza, Ivan. Eu estou tentando fazer um convênio com a água natureza, né? Mas a água natureza foi para a gente só terça-feira lá. Mas vamos fazer um lobby aqui, fazer um merchandising aqui. Água natureza. Mas lá na água natureza tem o Dinami. Dinami é gente boa. O camarada é. Tem pergunta aí, produção? Tem? Hã? Não entendi. Ah, você quer fazer uma pergunta? Então, dá aqui a pergunta sua aqui. Não, pode fazer a pergunta aqui. Antes de você fazer a pergunta sua aqui, Ivan Galvão, novembro, você falou do negro, inclusivo, tal, mês da consciência negra. Eu queria um parecer seu a respeito disso. Qual a importância do negro na sociedade moderna, a importância do negro na Câmara? Isso existe? É conversa fiada? É assunto sério? Como que você enxerga isso, Ivan? Olha, esse é um assunto ao qual me debrucei boa parte da minha vida. E é uma coisa permanente, você não deixa de ser negro, você nasce negro, não deixa de ser negro nunca e tal, e pois bem. E é importante, sim, sob vários aspectos. Primeiro porque o país é um país de maioria negra, né? O Brasil é o maior contingente de negros fora do continente africano, que é o Brasil. População majoritariamente negra. E aí você tem um problema do racismo estrutural, né? Porque o Brasil Muito latente. ele foi fundado, as instituições, a partir de as instituições brasileiras foram fundadas e organizadas a partir de uma instituição, que era a escravidão. A partir daí se organiza as leis, se organiza, né? Então uma das coisas assim que a gente sempre olha e vê é latente, grita, é candente demais é a questão da terra. Né? Então hoje você não tem o campinho de futebol da criança, porque assim tem a lei da terra de 1850. Então é, as pessoas que eram como eu, né, que sou um brasileiro com os ancestrais escravizados, essa coisa, eu sou a própria sorte. E aí vem a teoria da questão do branqueamento da partir da República e vai se acentuando. O Brasil teve problemas sérios. Em 1917, por exemplo, teve uma conferência internacional sobre a questão, uma conferência eugenista, e que chega faz um compromisso de que 100 anos não teria mais negro no Brasil. O Brasil seria como a Argentina, acabaram todos os negros que tinham na Argentina. Então, para fazer um país um país branco, embranquecimento. Aí tem a teoria do embranquecimento, que depois foi desmontada, e aí a gente discute isso sobre a questão do racismo, que é estrutural e estruturante, né? E então eu acho que é um problema que ainda vai muito longe. As pessoas leem muito pouco e você sem ler, você não consegue entender. As coisas passam a ser naturais, a coisa é mais ou menos assim. No Brasil nós temos o Tucano, nós temos os rios, Amazonas e São Francisco e etc. Lá em Manaus, Vitória Régia. E temos o racismo. Né? É assim que é. Assim que... E a gente luta, Adilson, com todas as ferramentas que nós temos disponíveis. A última leitura que eu estou fazendo agora é do Frantz Fanon. Acho que é importante que as pessoas leiam, estudem, para poder estar no debate também, né? Porque senão você não consegue, porque você tem um sistema contrário e as pessoas sem nenhum preparo, você quer debater, você não vai conseguir avançar. Então eu tenho para mim que a juventude deveria se interessar mais, ler mais, e para poder conseguir escrever, conseguir dar aula, conseguir fazer as coisas. Né? Mas Poá não tem mais biblioteca, Ivan. Acabou a biblioteca de Poá. Poá não tem biblioteca já faz muitos anos. E vou dizer para você que assim nunca houve uma importância. Eu me lembro de uma época que estivemos na Secretaria de Cultura e eu tomei uma chamada lá eu era o chefe da divisão de teatro, artes visuais, essa coisa toda, e eu me lembro que eu fui à Secretaria Estadual de Cultura e representando Poá lá e me deram livros para trazer para a biblioteca e eu todo entusiasmado trouxe os livros e tal.
E quando eu fui levar os livros lá, tinha um rapaz que era funcionário efetivo, hoje ele é até policial militar. Aí eu fui lá, todo cheio de empáfia, né? Falei, nós precisamos ver o acervo e tal, não sei o quê, os livros. Aí ele muito simplesmente falou assim para mim: olha, por que o senhor não manda consertar as goteiras aqui antes de colocar livro? Acabou, acabei a conversa, encerrou ali. Né? Então a importância nunca foi dada à biblioteca mesmo, isso é um fato. Não Ô, tem. Ivan, eu vou puxar uma outra coisa aqui do fundo do baú aqui, hein? Eu quero que você conta pra gente aqui uma história, que você revele ao público do portal de notícias Poá com Acento, um fato que aconteceu na inauguração do metrô Tatuapé. O que aconteceu lá, Ivan? A inauguração do metrô Tatuapé, muito interessante isso. A inauguração do metrô Tatuapé ela foi construída e foi inaugurada pelo ex-governador Paulo Maluf. E nós, o MR8, tinha uma ação para desenvolver lá na estação Tatuapé exatamente para fazer um contraponto com o governador Paulo Maluf. E eu fui um dos escalados para estar nessa ação, de fazer essa discussão, distribuir o nosso jornal, questionar aquilo, mostrar que a gente precisava avançar em relação à questão de uma ditadura que ainda estava ali resistindo, né? E eu fui escalado para estar lá. E eu moro aqui em Poá, peguei o trem e o trem já parava na estação Tatuapé. Quando eu acabei de descer na estação Tatuapé para me integrar a uma companheira, a Vicky, Vicenza Pugliese, minha querida amiga Vicky, e ela tinha acabado de ser levada pela polícia, tinha acabado de ser presa, e eu, por questões de 2 ou 3 minutos, também não fui preso aquele dia, porque eu fui outras vezes, mas aquela não fui. Aquele dia deu sorte. Aquele dia não fui. Ivan, você já frequentou redações de jornais já ou não? Redação de jornal, eu faço isso há 40 anos, né? Frequentando redação de jornal. Eu fiquei 19 anos no Jornal Hora do Povo, uma grande escola de jornalismo. Redação de jornal antigamente se frequentava disso, mas depois mudou todo o sistema. Antigamente você tinha um lugar na redação que era um café onde se reunia. Eu, por exemplo, muitas vezes encontrei gente que eu perdi a fala, né? Uma vez eu me lembro que ia muito à redação da Folha de São Paulo e aí tinha um lugar, né, onde você encontrava algumas pessoas que eu conheci, por exemplo, o primeiro ombudsman da Folha, um amigo meu, que foi inclusive meu chefe, o Mário Vitor, um grande jornalista, e aí ia para a redação, aí eu tinha uma pessoa que eu era muito ligada, assim, eu posso dizer fã, que né, não dá para falar que é fã, porque um professor não pode, mas um discípulo, que era o professor Florestan Fernandes, que estava sempre na redação da Folha. Você conviveu nas redações de jornal com Florestan Fernandes? Era uma questão de conviver, que você encontrava mesmo essas pessoas, era meio comum, né? Era comum você estar em redação de jornal, porque o pessoal era diferente a visão de mundo, né, de hoje, né? Hoje Isso era mais ou menos nos anos 80, não? nos anos 80, 81. Ô, Ivan, nos arquivos históricos dos filmes, quando você vê assim, a redação dos anos 80, né? A gente vê foto, vê imagens lá na redação dos caras fumando, o que não é politicamente correto hoje. Hoje, se alguém fumar na redação do jornal, tá igual quando a gata você encostou o braço aí, vai ser um sururu. Sururu, entendeu? Alguém já te pediu cigarro algum dia numa redação, não? Já, muitas vezes. E aí, assim, eu me lembro que eu Quem tinha. é um dos personagens que te pediu cigarro e que você dava? Eu me lembro que você compartilhava eu cigarro. trabalhava no Jornal Hora do Povo. E aí. Naquela época você fumava, o Ivan Galvão não fuma mais hoje. Não, são 37 anos que não fumo mais, graças a Deus. Mas eu fumava bastante, todo mundo fumava e tal, e era uma coisa. Igual nas fotos dos filmes, aqueles caras. Era muito. Né? Era elegante, né? Aí eu estava na redação do Hora do Povo e era assim, o Hora do Povo era semanal à época, então você tinha que trabalhar, chegava quarta-feira, trabalhava muito, né? Porque era o combate direto. E aí vinha uma pessoa que sempre saía de manhã da redação e me pedia um cigarro. Um cigarro, ficava ali batendo um papo rápido. Então essa pessoa foi ministro do governo Dilma, Lula e tal, que era o Franklin Martins, um grande jornalista. E foi assim, o Franklin foi meu companheiro no MR8, né? E eu tive grandes companheiros, assim. Lembra? Você lembra de alguns outros nomes, assim, do jornalismo naquela época, que conviveu com você lá? Eu lembro, tive grandes amigos aí, assim. Eu tenho amigo até hoje que eu vejo aí todo dia. Eu vejo o Mário Vitor, eu fui
amigo e subordinado durante muito tempo de Cláudio Campos, um grande jornalista. Mas assim, eu conheci muita gente do jornalismo. Conheço, por exemplo, tem um casal que estão juntos, eu acho maravilhoso, que são assim como você e a nossa produtora aqui, né? Andrenéia A Gomes, inclusive, Andrinéia, mandou uma pergunta, está aqui na mão. Aqui já. a Andrinéia, e que assim, esse casal está hoje no YouTube, eles têm um canal chamado Tutimeia, que é o Rodolfo e a Eleonora de Lucena, entendeu? Que foram meus colegas de redação de jornal. São grandes jornalistas, eu não chego nem perto. Eles são muito grandes, são muito bons. Assim. Então, acho que o Franklin Martins depois veio a ser ministro, e quando às vezes eu brinco, pô, eu dava cigarro pro ministro, eu pedia cigarro. É que não era assim, porque ele não tinha, estava descendo, trabalhando, e era uma Esqueceu a coisa. carteira lá em cima lá da mesa, tá? Era isso, mas Dá um cigarro aí, é uma companheiro. pessoa que tem a história do Brasil, né? É. O importante é isso, foi ministro, mas tem a história daquela coisa que o MR8 fez no passado, que foi o sequestro do embaixador americano para trocar pelos presos políticos e tal. Foi um momento da história do Brasil muito rica em várias coisas, né? Virou filme, Eu documentário, né? acho importante ter participado disso. Eu tive grandes amigos, como o Cláudio Campos, como o Nelson Chaves, que uma das coisas que eu lamentei muito a morte de Nelson Chaves, que eu nem em São Paulo estava, mas assim, eu tenho boas lembranças. Nessa época do MR8 ainda tem algum companheiro da sua época ainda por aqui Não, ainda? não tem mais, não tem mais aqui, porque aqui nós tivemos uma célula muito. As pessoas se dispersam, né, Adilson? É muito difícil a luta. Você sabe disso, que você é um lutador, você sabe das coisas que você enfrenta, As perseguições, as né? O perseguições, boicote. boicote. Eu mesmo, aqui na própria prefeitura de Poá, com o Miguel Comite, que era prefeito, me dava ordem, meu amigo até hoje. Tinha pessoas que boicotavam, agora você imagina, né? Se Então, fora do... então é muito difícil e as pessoas elas acabam também indo buscar os seus interesses. Nós somos uma sociedade que temos a pretensão de ser ocidental. É uma pretensão porque, né? Mas acontece que todos os valores os quais nós estamos ligados, ele vem da sociedade ocidental. Então a pessoa ele vai indo na luta, tal, de repente fala, eu vou cuidar da minha vida, né? Eu vou, sei lá, vou casar, ter filhos, fazer família e coisa. E o sacrifício é muito forte, Adilson. Eu às vezes converso com o Everton, que é um meu filho querido, e, e às vezes eu bate em mim alguma coisa melancólica. E foi um sacrifício que eu impus à minha família, né? Por conta de ter uma visão coletiva. Isso tem hora que bate uma coisa, você fica meio melancólico, pô, né? Sacrifiquei meus filhos, minha família, pela luta. Mas o próprio Everton disse que valeu a pena. Então tá bom, eu já me sinto melhor. Eu já tentei até ser candidato a vereador. Hoje não sei da forma. Não dá não, Ivan. Não, né? Não dá não. Bom, Andrenéia Gomes, do projeto Mulheres de Sua Voz, né? Nossa produtora, está aqui. Você já teve o prazer de conversar com ela, ela também já virou sua fã já, né? Pô, obrigado. E ela falou o seguinte, você falou sobre movimento. Como você vê a evolução e a participação das mulheres hoje nos movimentos sociais e políticos dessa época, já que antigamente as reuniões eram restritas e secretas? Olha, André, eu sou um homem da luta feminista. Eu digo isso com muita tranquilidade. Sou um homem feminino também. E digo com muita tranquilidade. No dia da inauguração, no dia que foi feito o congresso de fundação da Federação das Mulheres Paulistas, eu fui lá. Fui lá fazer o quê? Primeiro congresso eu fui falar, fui dar palestra, não, fui servir café. No segundo congresso eu fui de novo. Aí já era conhecido, fui lá falar, não, fui tomar conta de criança para que as companheiras pudessem discutir os seus assuntos, os seus interesses. Eu acho que a participação da mulher, ela vem se afirmando a cada dia. Hoje tem mulheres em vários lugares participando, lutando e tal. Eu só tenho uma restrição, não é uma restrição, é uma observação. Eu acho que as mulheres com muita elas devem chamar os homens para esses debates. Porque eu sempre participei e participo. Aí quando você chega lá, as mulheres te olham meio assim, o que está fazendo um homem aqui? Isso é coisa de mulher. Meu amigo, não é de mulher. O assunto das mulheres pertence aos homens. As mulheres,
nós homens devemos estar juntos, apoiá-las em todos esses aspectos. Por quê? Porque você percebe que assim, a gente nasce de uma mulher. Então a gente fica 9 meses, ela guardando a gente, levando, fica incomodado com um peso no ventre, não é? Enjoo, Enjoo, uma série de vontade coisas, de depois o comer. risco de fazer nascer uma criança e tal. Aí cuida da gente, e limpa, e dá banho, e mamar, e não sei o quê, ensina a falar, ensina a andar, ensina a rir, chorar, As brincar, vacinas, tudo. Cuida. educação, levar para a E escola, aí trazer. a gente, muito, né? Agora eu sou homem, aí pega e casa. Aí essa mulher cuida de você, cuidando de tudo e tal. Aí você fica velhinho, aí a mulher cuida do velhinho porque ele está velhinho. Então, eu acho que essa coisa de separar no debate, estou dizendo, esse negócio do. Acho que os homens que não são machistas, que são feministas e tal, devem se ombrear as mulheres e fazer parte da luta, né? Não é ficar na retórica. Você tem que fazer as suas coisas, você tem que Ir para o enfrentamento, o né? enfrentamento. Agora, as mulheres também, às vezes, elas ainda não estão preparadas para isso. O que, que acontece? Eu fui a vários movimentos e tal de mulheres que elas nem sequer nos convidavam. Eu tenho amigos também que são feministas, são da luta humana, né? Humanista melhor até, mas não tem esse preparo, né? Então elas ficam cantando e tal. E aí eu digo o seguinte: enquanto você está gritando, fazendo a ciranda aí, o comandante da Polícia Militar é homem, o delegado regional que define essa Então eu tenho uma delegacia. notícia boa para te dar aqui. Hoje a comandante da polícia militar aqui é uma capitã, um capitão. É uma mulher, Avançamos, tá? avançamos, né? Já mudou, já. Aí você pega o delegado regional, seccional. O delegado seccional, quem é? É um homem. Então é ele que manda se a delegacia da mulher vai abrir mais uma, se vai fechar. Então essas coisas têm que ser discutidas, não, sabe? Tem que ser discutida. Eu me lembro que eu fui quando a prefeitura fez aí os 7 anos da Lei Maria da Penha, eu fui lá. Cheguei lá e eu vi que a senhora lá, a secretária que fez a convocatória, agiu com uma visão extremamente pequeno-burguesa, ou seja, ela pôs um coquetel, tinha salgadinho e tal, e levou as mulheres da terceira idade, ou seja, mulheres viúvas, mulheres já sem marido, e aí a mulher que está na faixa que precisava estar naquele debate é a mulher dos 15 aos 50 anos, aos 45, mulher que está nativa e que tem esse problema, que sabe dessa realidade, né? Então, eu acho que precisa avançar nesse aspecto. Não sei se respondi a pergunta, mas eu entendo que a luta da mulher ela vem se reafirmando. Outra restrição, observação que eu faço, que também a participação das mulheres de forma que acontece atualmente não contribui com a emancipação feminina. Por quê? É, a sociedade é patriarcal, amigo. Então, quando a gente vê a mulher na política e tal, ela está entrando na sociedade, ela está sendo aceita na sociedade patriarcal, com a função determinada. Então, você vai ver, por exemplo, a mulher na política, quando chega na votação de presidente da Câmara, ela vira homem, entendeu? Posição partidária. Lá na Câmara dos Deputados, várias mulheres e tal votam contra as mulheres. Então, não é uma questão simplesmente de gênero. Você tem que ter gente, como existe deputados na Câmara Federal, que eu acompanho aí direto, tem mulheres fantásticas. Tem uma deputada, ela é uma deputada trans, me parece, o nome é Érica, fantástica. Ela é muito boa para o debate, tem se colocado de forma bastante incisiva e corajosa no debate. Eu acho que isso é que faz a mulher se integrar. Caso contrário, ela faz. Se você pega e elege, por exemplo, nós temos uma Andrineia aqui, que pode ser muito bem dar uma contribuição, está na luta e tal, mas você deixa de votar, talvez, numa Andrineia que está na luta para votar num estereótipo da mulher loira, branquinha, que tem dinheiro, que anda. Aí ela vai lá, essa mulher está acostumada a obedecer alguém. Ela não vai emancipar nada, é porque ela tem uma questão de classe também. Além da questão da luta, da luta de gênero, ainda você, dentro desse segmento, você tem classe. Se divide em classe, assim como o movimento negro. Né? O movimento negro precisa pensar como classe. Porque você fica no identitarismo e não sei o que e tal, você tá, eu sou um trabalhador. Então eu tenho que pensar isso também, né? Eu acho que é importante. Não sei se respondi a pergunta, mas.
Obrigado. Aprovou. Oh, que bom. Ivan, bate-papo muito bom, muito gostoso aqui. Para mim foi uma honra muito grande, né? Eu sou admirador da sua pessoa, do seu trabalho. Aprendo sempre com você, né? Eu, como repórter dessa cidade aqui, eu tenho essa honra e esse orgulho de ter esse bate-papo com você, de você estar participando da nossa mídia, o portal de notícias Poá com Acento, que a gente sustenta ele a duras penas, e por vezes até o desabafo com o amigo aí, né? Mas a gente está aqui. Hoje trouxemos nossa estação aqui na sua casa, até seu lar aqui. Tivemos um problema técnico aqui. E você vê como que é a evolução, né, Ivan? Quando você era das redações de jornal, você nunca podia imaginar uma situação dessa, Não, né? não, não, não podia. Sou Com da, com sou dois da, aparelhos celular que você... eu sou da Olivete, do tempo da Olivete. E, Adilson, eu fico muito agradecido a você, Andrinéia. Já disse a você na nossa conversa anterior que você sempre aparece na minha vida nos momentos que, às vezes, Andrinéia, eu estou um pouco complicado, assim, como a questão existencial. Aí aparece o Adilson. E hoje não foi diferente. Eu agradeço a você por essa oportunidade, agradeço a você também, André, por acompanhar esse trabalho aqui, nos ajudar. E agradeço a todos também que nos deram a honra de poder nos ver aí, de, sei lá, participar também vendo. É muito importante. Acho que o trabalho que você faz na PCA, que começou, eu me lembro que eu até escrevia, viu, André, né, para o site aí no começo, né? Fazia os meus textos e eram publicados na Poá com Acento. E isso já está com algum tempo também. Evoluiu bastante, ficou muito melhor, né? Eram as Melhorou. reuniões de quarta-feira lá no rancho, né? As reuniões de quarta-feira eram maravilhosas. E eu muito obrigado, Adilson, por tudo isso. E qualquer coisa que depender aqui desse humilde poaense, estarei à sua inteira disposição. Eu gosto muito da cidade, conheço os problemas como poucos conhecem, né? Assim, porque não, eu andei essa cidade aqui, quando eu cheguei aqui, Poá tinha 55 quilômetros quadrados, depois mudou para 17. E eu, quando tinha 55, eu andava tudo aqui. Então eu me lembro que uma época fiquei cabulando aula e eu ia lá para o Rancho Grande, ia lá, era tudo Poá, né? Era tudo. Aquela hoje onde a gente chama de Casa Branca, chamava Poá Desconhecido, Monte Cristo era Poá, então era o Poá do meu tempo esse, né? Então eu agradeço a vocês por essa oportunidade de falar sobre a cidade que eu gosto muito, de poder dar ainda a minha, ainda já já aqui no, como diria o poeta Cartola, né, nos últimos degraus da vida, mas podendo ainda dar a minha contribuição, que eu acho importante. Muito obrigado a vocês. O Wesley Campos te mandou um abraço aí, me Outro acabou de entrar o abraço ao Wesley Wesley. Campos e disse parabéns pela entrevista, né? Outro abraço ao Wesley, eu quero mandar um abraço especial ao Wesley, que eu fiquei sabendo do passamento de um amigo, que é o pai dele, o Altino, e eu não pude, eu soube muito depois e não, eu fiquei muito consternado, mas eu não pude dar um abraço no Wesley, então vai aqui o meu abraço e Foi meus... o irmão faleceu e depois de É, umas 3 semanas foi o pai, né? exatamente. E Foi o campeão de Altino, audiência do nosso portal, acho que mais de 100 visualizações. Nunca vi um negócio desse. Eles eram duas pessoas muito queridas na cidade mesmo. o Altino era uma pessoa, sempre que encontrava, a gente ria muito, brincava, e O jeitão dele, o ele Tino foi era... pai de uma professora minha, qual ela dizia que eu fui o melhor aluno dela, que era Dona Estela Sintra, e depois irmão, e era também irmão de um jornalista que foi meu amigo, amigo de Poá, que era o Murilo Campos Neto, né? E ele morreu num acidente e tal, e foi meu amigo também, meu amigo mesmo. Então, meus profundos sentimentos aí ao Wesley e meu abraço fraternal. Bem, Ivan Galvão, essas foram as considerações do Benedito Ivan Galvão, né, com apoio cultural da Rádio PCA, www.radiopca.com, tocando flashback 24 horas no ar. E você quer anunciar e ter sua marca veiculada nas mídias Poá com Acento? Faça igual o Quintino. Quintino que está organizando o 4º encontro de empresários de Poá. Anuncie. Mais informações no WhatsApp 11 6719 5194 11 9 6719 5194 e tenha sua marca divulgada aqui nas nossas mídias
do portal Poá com Acento. Esta live teve a apresentação do repórter Adilson Santos e no apoio da produção Andrinéia Gomes. Obrigado, internautas. Até a próxima live, se Deus assim nos permitir.